Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, Institutos Federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula iremos identificar os termos de uma fração, reconhecer uma fração própria, imprópria ou aparente, identificar frações equivalentes, comparar e simplificar frações. Vem comigo. Muito bem, então vamos à definição de fração. O conjunto dos números racionais relativos são formados por elementos da forma m sobre n ou m2.n, sendo m e n números naturais e n diferente de zero. A representação m sobre n é chamada de número fracionário ou simplesmente fração. Os termos de uma fração recebem nomes especiais. Aqui nessa fração, a letra m recebe o nome de numerador. Então, vamos escrever aqui numerador. E a letra n, denominador. Denominador. A figura abaixo foi dividida em partes iguais. Reparem que a gente vai dizer que isso aqui tudo, total, é 1 inteiro. Então, eu dividi em 4 partes iguais, sendo que a parte pintada indica quantas partes foram consideradas. Ou seja, é o meu numerador. Meu numerador. E o n indica em quantas partes ao todo foi dividido. Então, eu tenho aqui 1 inteiro, que foram divididos em 4 partes iguais. Então, aqui é o meu denominador. Então, eu posso indicar nesse meu exemplo, nesse meu desenho, nessa minha figura, que esse desenho representa a fração 3 sobre 4. Como se lê uma fração? Então, separei aqui em 3 casos. Primeiro caso, quando o denominador for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, lê-se o numerador seguido da palavra meio. Se for o número 2, um denominador, terço, 3, quarto, 4, quinto, 5, sexto, 6, sétimo, 7, oitavo, 8, e se for o número 9, nós lemos nono. Então, nesse meu exemplo aqui, o numerador é o 3 e o denominador é 5. Então, lemos 3 quintos. No segundo caso, quando o denominador for 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, lê-se o numerador seguido da palavra décimo, se for 10, centésimo, se for 100, milésimo, se for 1000, décimo milésimo, se for 10.000, centésimo milésimo, se for 100.000, e milionésimo, se for 1 milhão. Então, nesse meu exemplo, temos aqui o numerador 5, o denominador 1000, lemos 5 milésimos. E o terceiro caso, quando o denominador não for nem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, nem 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Ou seja, se não cair no primeiro e no segundo casos, lemos o numerador seguido do denominador e da palavra avos. Nesse meu exemplo, temos aqui 5 no numerador, 12 no denominador, então lemos 5
dozeavos. Vamos falar, então, da fração própria. Fração própria é aquela fração cujo numerador é menor que o denominador. Então, aqui temos 3/4, que é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. A fração própria representa uma parte do objeto tomado como uma unidade. Então, na minha figura, temos aqui um inteiro, tá? Temos aqui um inteiro. Esse um inteiro foi dividido em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Foram pintadas 3 quadrados, 3 retângulos. Né? Vamos botar 3 em 3 partes iguais, foram pintadas, né? Melhor dizendo. E do todo, 4. Então, temos uma fração aqui representada por 3/4. Então, isso aqui é uma fração própria. Reparem, isso é importante, que toda fração própria é sempre menor que um inteiro. Lembrando que o inteiro seria se todas as partes fossem pintadas. Se fossem pintadas, seria 4/4. Como eu pintei apenas 3 de 4, então representa uma parte, como eu coloquei aqui, uma parte do objeto. Então, isso aqui, na verdade, como é uma parte do objeto, então representa um valor menor que uma unidade. Então, toda fração própria é sempre menor que uma unidade. A segunda fração que nós vamos classificar é chamada fração imprópria. É aquela cujo numerador é maior ou igual ao denominador. Então, aqui um exemplo, fração imprópria, 7/4, porque o numerador é o 7 e o denominador é o 4. Então, o numerador for maior, é uma fração, o numerador for maior que o denominador, é uma fração imprópria. A fração imprópria representa uma quantidade maior que uma unidade. Então, aqui temos uma unidade, todas as partes foram pintadas, aqui temos o inteiro, todas as 4 partes que eu dividi, partes iguais, foram pintadas, então aqui representa um inteiro. Então, aqui, na verdade, representa a fração 4/4, e aqui embaixo, 3/4. Então, o todo, temos aqui 1, 2, 3, 4. Aqui temos 1, 2 e 3 pintadas. Então, essa fração imprópria é sempre maior que um inteiro. E toda fração maior que um inteiro, maior que uma unidade, é chamada de fração imprópria. E a terceira fração é chamada fração aparente. É aquela cujo numerador é um múltiplo do denominador. Então, a fração 8/4 é uma fração aparente, porque o 8 é múltiplo de 4. A fração aparente é um número natural. Por quê? Aqui temos um inteiro, que é o 4/4, e aqui um outro inteiro, que também é 4/4. Se nós somarmos, adicionarmos essas duas frações, nós vamos obter a fração 8/4, que na verdade são 2 inteiros. Então, aqui na verdade representa um inteiro, aqui um inteiro, somados me dará 2 inteiros. Então, essa fração, quando o numerador for um múltiplo do denominador, é chamada de fração aparente. Muito bem, então vamos começar a falar sobre frações equivalentes, fazendo comentário da definição. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, eu tenho aqui uma fração, na verdade, eu tenho 3 frações representadas por essas figuras. Aqui temos 2 partes inteiras e uma parte pintada. Então, vou colocar aqui uma parte pintada. Então, temos a fração aqui 1/2. Aqui eu tenho um inteiro dividido em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. E 2 partes pintadas. Então, eu tenho a fração
2 quartos. E aqui embaixo eu tenho um inteiro dividido em 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 4 partes pintadas. Então, eu tenho a fração 4 oitavos. Essas frações representam a mesma parte do inteiro. Por quê? Se eu traçar aqui uma linha, olha lá. Na verdade, eu tenho a mesma quantidade. Temos aqui 3 inteiros, sendo que aqui do meu lado esquerdo e do seu lado esquerdo aqui na figura foram as partes pintadas, que representam os numeradores. E na parte direita são as partes que não foram pintadas. Então, vemos que representa a mesma quantidade, consequentemente, essas frações são chamadas equivalentes. Então, eu posso dizer que 1,5 é igual a 2 quartos, que é igual a 4 oitavos. Portanto, essas três frações representam a mesma quantidade, portanto, são chamadas frações equivalentes. Muito bem, uma propriedade fundamental das frações me diz o seguinte: o valor de uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador por o mesmo número diferente de zero. Então, com isso, por exemplo, eu posso encontrar várias frações equivalentes se eu multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vamos ver aqui, nesse exemplo, eu tenho a fração 5 sétimos e eu vou multiplicar os seus termos por 2, depois por 3 e por 5. Então, 5 sétimos. Vou multiplicar por 2 no numerador. Vou destacar aqui, ó, por 2 e por 2. Vou chegar à fração 10 14avos. Vou pegar agora os 5 sétimos, a mesma fração, e vou multiplicar por 3 no numerador e no denominador. Vou chegar ao resultado 15 21avos. E agora eu vou multiplicar 5 sétimos tanto por 5 no numerador e no denominador. 5 sétimos, né? 5 sétimos. Vou multiplicar por 5 no numerador e no denominador. Então, vamos chegar à fração 25 sobre 35avos. Então, essas três frações são equivalentes à fração 5 sétimos. Então, 10 sobre 14 avos, 15 sobre 21 avos, ó, sobre 21 avos, 25 sobre 35 avos, são frações equivalentes a 5 sétimos, ou seja, representam a mesma quantidade. Essa propriedade é de extrema importância no estudo das frações. Vamos falar um pouquinho sobre fração irredutível. Simplificações de frações. Simplificar uma fração é obter uma outra fração que lhe seja equivalente, mas com termos menores. Quando uma fração não admite mais simplificação, ela é chamada fração irredutível. Nesse caso, o numerador e o denominador são números primos entre si, isto é, o MDC é igual a 1. Obtemos a fração irredutível dividindo os termos da fração pelo seu MDC. Então, eu quero simplificar essa fração 42 72avos. Vamos calcular o MDC. Vou calcular usando o método da decomposição simultânea. Então, vou fazer aqui
menor primo possível divisível por 42 e por 72 é o 2. Como eu estou calculando o MDC, eu vou destacar o número 2 e vou fazer a divisão. 48 dividido por 2, 24. 72 dividido por 2, 36. Ambos são pares, continuo dividindo por 2 e vou destacar o número 2. 24 por 2, 12. 24 por 2, 12. 36 por 2, 18. Continuo destacando o número 2. Porque o número 2 é fator comum tanto por 12 quanto pelo 18. E continuo. 12 por 2, 6. 18 por 2, 9. Agora, eu continuo dividindo por 2 porque o 2 é fator comum apenas do 2, não é por 9, então não vou destacar. 6 por 2, 3, que é primo, e o 9. Ambos, 3 e 9, são divisíveis por 3. Então, é um fator comum tanto do 3 quanto do 9. Então, aqui, 3 dividido por 3, 1, e 9 dividido por 3, 3. Aqui, dividido por 3, 1 e 1, e então eu paro. Então, o MDC, vamos escrever aqui, o MDC do 48 e 72 é o produto 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, para simplificar, eu tenho que fazer a divisão do numerador e o denominador pelo MDC. Então, aqui, ó, fração irredutível dividindo os termos da fração pelo seu MDC. Então, eu vou dividir, o número encontrado foi 24. Então, 48 dividido por 72 avos, ou 42/72 avos, vou dividir pelo MDC, que é o 24. Vou destacar aqui 24 e embaixo também vou dividir por 24. Bom, então, pela propriedade fundamental, são frações equivalentes. 24 dividido por 48 dividido por 24 vai me dar 2. E 72 dividido por 24, 3. Então, essa fração é chamada fração irredutível. Então, essa fração é a fração irredutível. Fração irredutível é quando o MDC desses números é igual a 1. Então, se você fizer o MDC tanto do 2 como do 3, o resultado será 1. Não tem como mais reduzir a fração, não tem como mais simplificá-lo. Então, o MDC é igual a 1. Então, quando o MDC é igual a 1, como foi escrito aqui, são chamados primos entre si. Então, para simplificarmos a fração, chegarmos a uma fração redutível, temos que dividir o numerador e o denominador pelo seu MDC. Vamos então aprender a reduzir frações ao menor denominador comum. Isso vai servir muito, principalmente para compararmos frações, para resolvermos operações com frações. Então, para reduzir duas ou mais frações ao menor denominador, basta determinar o MMC dos denominadores. Depois, dividir o MMC pelos denominadores das frações. Em seguida, multiplicamos os resultados obtidos pelos numeradores, que se tornará o numerador da fração equivalente, que terá como denominador o MMC dos denominadores. Vamos ver na prática. Vamos primeiramente calcular o MMC, que é o primeiro passo dos denominadores. Vou colocar aqui 8, 6 e 2. Vou fazer o MMC usando a decomposição simultânea. Então, menor fator primo divisível por 8, 6 e 2 é o 2.
que na verdade vai dividir os 3 porque são pares. Então, aqui vai me dar 4, 8 por 2, 4, 6 por 2, 3, 2 por 2, 1. Eu coloquei uma vírgula aqui, mas você pode colocar um traço que não altera, tá? O cálculo. Bom, então vou continuar aqui. Temos aqui um número par, que é o 4. 4 divide por 2. O 3 é primo, então somente o 4 aqui vou dividir. Então vai ficar 2, 3 e 1. Aqui temos o 2 que é primo, então é por 2 ainda. 1, 3 e 1. E agora temos o 3 como primo, então é por 3, 1, 1 e 1. Então, o MMC vai ser o produto desses fatores. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, o MMC dos denominadores deu 24. Bom, o segundo passo é dividir o MMC pelos denominadores das frações. Então, vamos pegar a primeira fração aqui. Temos o denominador 8. Então, vou pegar o 24 e vou dividir por 8. Vamos fazer aqui para a gente poder entender. Então, aqui vai me dar 3. 8 vezes 3, 24. Para 24, 0. Vou pegar o denominador 6. Então, 24. Vou dividir por 6. Então, aqui eu vou ter 6, 4. 4 vezes 6, 24. Então, aqui resto 0. E, por fim, vou pegar o 24, vou dividir pelo 2. 24 por 2 vai me dar exatamente 1. Aqui 2. E aqui 4. 2 aqui. 4, resto 0. Então, vamos multiplicar os resultados obtidos pelos numeradores, que se tornará o numerador da fração equivalente. Então, olha só, o que eu vou fazer? O resultado obtido pelos numeradores, que se tornará o numerador da fração. Beleza. Então, temos aqui 3 frações, 4 oitavos. Vamos aqui colocar de uma forma mais... aqui, eu vou botar o 4. Então, isso aqui é o meu denominador, que é o MMC. O MMC, né, dos denominadores vai ser o meu denominador, tá aqui. Então, vai ser 24. Vou pegar agora a fração 5/6, e tem como fração equivalente também o 24. E a fração meio tem como fração equivalente o denominador, um numerador que a gente vai calcular, e o denominador também 24. Agora, nós vamos multiplicar os resultados obtidos pelos numeradores. Então, temos aqui, na primeira fração, com o denominador 8, é o 3. Então, esse 3 aqui, eu vou multiplicar pelo 4. Essa é a jogada. Esse 4 aqui, que é da segunda fração, vou multiplicar pelo numerador da segunda fração, que é o 4. E o 12, eu vou multiplicar pelo numerador da terceira fração, que é 1. Então, vou chegar... 4 vezes 3, 12. 5 vezes 4, 20. E 1 vezes 12, 12. Então, eu reduzi as 3 frações apresentadas, 4 oitavos, 5/6, 1/2, em frações que tenham o mesmo denominador. O 4 oitavos é equivalente a 12 24avos. 5/6 é equivalente à fração 20 24avos. E 1 sobre 12avos é equivalente à fração 12 24avos. Esse assunto, esse tópico, redução de frações ao menor denominador comum, é de extrema importância, repito, para comparar frações e também para
fazer operações de adição e subtração de frações. Bom, agora nós vamos aprender a comparar duas ou mais frações. Vamos analisar aqui dois casos. Primeiro caso, quando as frações têm o mesmo denominador. Então, a fração que tiver o maior numerador representa a fração maior, representa maior quantidade. Então, 17 quintos é maior que 8 quintos. Repare que tem o mesmo denominador, porém, o numerador 17 é maior que 8. Então, essa fração é maior que a outra. 17 quintos é maior que 8 quintos. Da mesma forma, 8 quintos é menor que 17 quintos. Ou seja, dizer que uma fração é maior que outra, 17 quintos é maior que 8 quintos, é a mesma coisa, implica dizer que 8 quintos é menor que 17 quintos. Então, para compararmos duas frações, é importante que elas duas tenham o mesmo denominador. E aí você pode fazer a comparação. No segundo caso, quando as frações têm denominadores diferentes. Então, a gente vai ter que reduzir as frações ao menor denominador comum, como vimos anteriormente. Então, comparar as frações, conforme o primeiro caso, vamos comparar nos baseando nos numeradores. E aí eu cheguei à conclusão, por exemplo, que 5 sextos é maior que 2 terços. Vamos verificar? Então, vamos reduzir. Eu tenho 5 sextos e 2 terços. Primeira coisa, calcular o MMC dos denominadores. Então, vamos calcular denominador, o MMC do 3 e do 6. Então, temos aqui que o 6 é um número par. Então, o menor primo divisível por 6 é o 2. O 3 é primo, né? Então, aqui vai ficar 3 e 3. E aqui temos a 3, 1 e 1. Então, o MMC vai ser 2 vezes 3, que é 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira fração, 5 sextos, e vou igualar a uma outra fração que tem o denominador 6, que é o próprio 5 sextos. Então, temos aqui 2 terços, e vou comparar, ou vou igualar, né, uma fração equivalente cujo denominador seja 6. Então, vimos que você vai pegar o 6, vai dividir pelo 3, 6 dividido por 3 vai me dar 2. Eu faço essa conta aqui, deixa eu só indicar, 6, vou dividir pelo 3, vimos anteriormente, e que vai me dar 2. Então, 2 vezes 2 vai me dar exatamente 4. Então, só vou colocar aqui só para indicar, né? Então, 6 eu dividi por 3, ou seja, o MMC você divide pelo denominador da fração original, e aí você multiplica o numerador. Bom, agora eu posso comparar. Então, 5 sextos e 4 sextos. Então, 5 sextos é maior. 5 sextos é maior que 4 sextos. 5 sextos é maior que 4 sextos, então 5 sextos vai ser maior que 2 terços. Uma observação. Aqui eu estou comparando duas frações próprias. 5 sextos é uma fração própria e 2 terços também é uma fração própria. Então, quando você for comparar duas frações próprias, você pode usar esse método de comparação. Ou, se você comparar duas frações impróprias, duas ou mais frações impróprias, você usa o mesmo método. Agora, quando estivermos diante de uma fração própria e uma fração imprópria, a fração própria vai ser sempre menor que a fração imprópria. Por quê? Porque a fração própria representa menor que um inteiro, enquanto a fração imprópria representa um valor maior que um inteiro. Então, aqui é importante, vou escrever aqui para vocês, toda fração própria, toda fração própria é menor
que toda fração própria é menor que fração imprópria. Vale também ao contrário, né? Assim, toda fração imprópria é maior que, né, como consequência, melhor dizendo, se toda fração própria é menor que a fração imprópria, como consequência, toda fração imprópria é maior que uma fração própria. Então, quando tivermos diante de uma fração própria e imprópria, não precisa usar esse método aqui de comparar as frações. É óbvio que a fração imprópria vai ser sempre maior. Agora, esse método é importante quando você comparar duas frações, duas ou mais frações próprias ou duas ou mais frações impróprias. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se não entendeu, volte um pouco o vídeo. Bons estudos e até a próxima.